Estamos de volta com mais um debate autárquico. Desta vez vamos olhar para o Concelho da Meda, no distrito da Guarda. Convidamos todos os partidos com assento na Assembleia Municipal para estarem presentes. O PS não compareceu. Comigo tenho César Figueiredo, é vice-presidente da Câmara e é o candidato da coligação que junta PSD e CDS. Obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui presente hoje connosco para falarmos dos desafios e das prioridades para o Concelho da Meda. Vamos falar antes disso das eleições, porque estão quase aí, e o objetivo da sua candidatura é manter a maioria absoluta que a coligação conseguiu em 2021 nas últimas autárquicas. Boa tarde. Também agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade que dão em estar a representar o meu concelho, o Concelho da Meda, concelho com muita potencialidade, mas desde já também não ficar nada agradado que no ato democrático não haja o contraditório por parte da oposição na Meda, porque é a valorização Fizemos também, o convite, é a valorização também da nossa democracia. E daí não termos um debate, mas termos uma entrevista. Democracia. Sim, senhor. A partir do momento que estou aqui para falar daquilo que é o ato eleitoral que vai decorrer no dia 12 de outubro, é um ato que visa valorizar aquilo que são um território e as pessoas que vivem nesse território, com todas as dificuldades inerentes a esse mesmo território, mas também com todas as potencialidades. Por isso, vai ser um quadriênio, espero eu, importante para a valorização das pessoas, em primeiro lugar, e também no território, no seu geral. Porque Já também vamos falar das potencialidades e das dificuldades, mas insisto na pergunta, um bom resultado para si seria manter a maioria absoluta no Concelho? Um bom resultado é ter aquilo que o povo der nas urnas e temos que aceitá-lo. No entanto, pelo conhecimento que eu tenho das pessoas, pelo conhecimento que eu tenho das nossas freguesias, com certeza que as pessoas vão depositar em mim, enquanto candidato nesta coligação, a votação necessária para poder ter também 4 anos para os projetos que são importantes para o nosso território. A ser eleito será um projeto de continuidade, visto que é presidente da autarquia. De vice-presidente da autarquia, sim, nestes 4 anos. Com certeza, as políticas não devem ser pensadas para 4 anos, devem ser pensadas para mais anos. Mas há necessidades emergentes no dia-a-dia que as pessoas têm que ser salvaguardadas. No entanto, o meu pensamento, sim senhor, é haver uma continuidade, mas projetar um concelho que tenha capacidade para fazer face àquilo que são os constrangimentos do dia-a-dia e das novas situações que vamos deparar, porque estamos no mundo global e a Meda também não está numa bolha isolada. Claro. César Figueiredo disse recentemente numa entrevista que o Concelho tem características ímpares e um potencial infinito. Que características são estas e que potencial é que tem a Meda? Não são as características por ser o território que me viu nascer. Vai mais além disso. Um concelho que tem 2 regiões demarcadas, tem a região demarcada do Douro e tem a região demarcada da Beira Interior, que tem um polo termal, que tem uma freguesia que pertence às aldeias históricas de Portugal. Com certeza que só por estes 3 ou 4 exemplos temos potencialidades que os outros não têm. E por isso tem que haver a inteligência, dinamizar, potencializar aquilo que é o potencial do nosso concelho. E o facto de ser um concelho do interior não é uma desvantagem ou não tem que ser necessariamente uma desvantagem? Eu não tenho um espírito miserabilista, eu tenho um espírito que é um território de oportunidade. Com certeza que tem as suas deficiências, que o Governo Central tem que olhar para ele de outra forma, mas somos o litoral da Europa. Nós não somos o interior de Portugal, mas somos o litoral da Europa. Por isso temos aqui valências que o litoral não tem. E por exemplo, a proximidade à Europa, nós chegamos mais rapidamente a Madrid que a Lisboa. E essa proximidade, essa mobilidade, dá-nos a capacidade também de levar os nossos produtos de uma forma mais rápida. Por isso, nós temos aqui argumentos e temos capacidade e especificidades no nosso concelho que podem permitir que as pessoas vivam melhor e que também criem riqueza e, com certeza, também criam riqueza para o panorama nacional. É preciso mudar um bocadinho o discurso relativamente ao território
território do interior, é preciso falar mais das potencialidades e das oportunidades que criam do que propriamente serem concelhos desfavorecidos, esquecidos por parte do Poder Central? Eu não sei se é preciso mudar ou devem mudar. É o meu discurso e é aquilo que eu acredito. Aquilo que acredito piamente é que eu pertenço a um concelho e que me proponho dirigir um concelho que tem características próprias, com certeza, e que essas características próprias podem lhe dar condições de criar riqueza para as pessoas que residem nesse concelho. Mas Lameda tem também uma característica que tem apenas 4.500 habitantes, nos últimos anos perdeu 17% da população. Como é que conseguem, com as políticas locais, inverter ou pelo menos travar este decréscimo populacional? Em primeiro lugar, falar para as pessoas que residem ainda na Meda, não os deixar fugir. E depois é que vamos procurar, desculpe o termo, pescar noutros territórios que possam vir para a Meda. Então, antes de ir à pesca, que discurso usar com quem ainda vive na Meda? Criar condições para que as pessoas possam ter condições e rentabilidade que permita ter um nível de vida aceitável. E quando digo um nível de vida aceitável, é que possam criar os seus filhos e que possam ter acesso a serviços que os outros têm. E aí é que nós somos desprezados do Governo Central, porque a nível da saúde, a nível daquilo que são serviços sociais, não nos dão a atenção devida. Mas o que é que falta no setor da saúde? Vocês pedem, por exemplo, uma urgência que esteja aberta 24 horas e que não obrigue as pessoas da Meda a ir ao hospital mais próximo, que fica a uns 40 minutos, por exemplo. Os residentes da Meda estão proibidos de ficar doentes da meia-noite às 8 da manhã. Não há um serviço de urgência. E não há um serviço de urgência. E se nós quisermos captar ou fixar as pessoas que estão no nosso território, temos que dar as condições mínimas. E acho que a saúde é algo que não é negociável. É algo que deve estar ao acesso de todos, sem exceção. Aqueles que estão no litoral, aqueles que estão nas grandes cidades, mas aqueles que estão também nos pequenos concelhos ou nos concelhos com a dimensão da Meda. Todos fazem parte de uma comunidade, todos fazem parte de um país e todos devem ter os mesmos direitos e os mesmos deveres dentro desse país. E não é o que se passa atualmente. E não é o que se passa, com certeza. Isso tem a ver também com a representatividade. Ainda pesa nas decisões do Poder Central o facto de, por exemplo, a Meda ter poucos habitantes e não ter tanta representatividade. Se fosse um concelho com mais população, se calhar as decisões eram diferentes. Não vou falar da Meda, eu vou falar. O Distrito de Bragança, o Distrito da Guarda, de Castelo Branco e de Porto Alegre elegem quanto? Uma dúzia de deputados. Temos representatividade suficiente para aquilo que é o número de pessoas e a extensão do nosso território? Eu quero acreditar que não. E quero acreditar que tenha que haver mudanças na política nacional que permitam que haja mais atores na defesa do nosso território. Que mudanças? Da representatividade. E a representatividade, quando nós temos uma dúzia de deputados que Mas devia deixar de ser pelo número de habitantes e passava a ser pela área do território? Devia haver uma relação entre o número de habitantes e a área do território que esses habitantes ocupam. E aí, com certeza, que teríamos um maior número de representatividade e também ter representantes que fossem capazes de falar das deficiências e das dificuldades, mas também das potencialidades do nosso território. É importante a representatividade. É claro que quando temos um grupo parlamentar em que só 10 ou 11 pessoas que estão divididas por vários partidos é que representam um território tão vasto como o nosso, com certeza que essa representatividade não é igual àquelas que existem no litoral. E o interior acaba por ficar mais esquecido? Muito mais esquecido. Em termos, se for eleito Presidente da Câmara, quais serão as suas prioridades para os próximos 4 anos? O que é que faz mais falta na Meda? Primeiro, aproveitar o que existe. Acho que nós não devemos ter um discurso de atrair aquilo que não podemos atrair. Temos que ter o ato de inteligência de proporcionar e desenvolver aquilo que nós temos. E como eu referi anteriormente, nós temos um conjunto de patrimónios, de potencialidades que no ato de inteligência devem ser colocados. Se temos um polo termal, deve ser explorado ao máximo. E quando digo ao máximo, deve criar riqueza, deve atrair visitantes, deve dinamizar... Uma das suas prioridades será então o setor do turismo? Do turismo, com certeza, porque não basta produzir, podemos ter os melhores produtos do mundo, mas se não forem consumidos e se não forem publicitados, de que é que vale tê-los nas nossas prateleiras? Nós queremos levá-los, com certeza, e por isso é que também tenho uma visão que nós devemos estar em feiras nacionais e internacionais para promover o nosso território. No entanto, também devemos atrair esses turistas a provar e a degustar no nosso território
essa capacidade que nós temos. E se calhar nesse ecossistema que eu quero criar, que é a produção, a valorização e a venda desses produtos, podemos atrair até pessoas que, quando conhecerem o nosso território, até podem ficar por cá. E já aumentamos o número de residentes num concelho como o nosso. Sei que outra das suas prioridades tem a ver com o setor primário, numa altura em que muitos concelhos deixam o setor primário para passar a investir no setor terciário. Não é o caso da Meda, pelo menos não é o seu caso. Continua a considerar que é um setor com muita potencialidade. Repare uma coisa, nós somos um território agrícola, um território de pastorícia. Se não valorizarmos essa gente, se não valorizarmos a riqueza que essa gente cria, vamos valorizar um setor terciário que não existe, suportado depois pelo setor primário. Como é que se pode valorizar o setor primário em termos de apoios e de medidas? O que é que tem pensado? Fizemos, olha, eu posso lhe dizer que criámos medidas nestes 4 anos, na valorização, por exemplo, da apicultura. Mas o que é que se propõe fazer nos próximos 4 anos? No apoio direto, com uma valorização àquilo que são os produtos autóctones, porque temos raças autóctones dentro do nosso território, é valorizar essas raças, é valorizar esses produtos, é valorizar esses produtores, de forma a que eles criem riqueza. E se criarem riqueza, com certeza que eles não vão procurar outro meio de subsistência, se estiverem nesse setor. Agora, nós não devemos ter... Mas têm previsto algum tipo de apoios para o futuro? Temos previsto, mas quero lhe dizer o seguinte: nós não devemos ter vergonha, enquanto autarcas, de valorizar aquilo que é nosso. E o setor primário, onde está inserida a agricultura e a pastorícia, deve ser valorizado. Nós não temos que valorizar aquilo que acontece nas praias, temos que valorizar aquilo que acontece no nosso interior. E aquilo, como respondendo à sua pergunta de uma forma objetiva, com certeza que se nós produzirmos, mas não transformarmos e não criarmos uma mais-valia, fica, se calhar, fica num setor que não nos dá esse interesse, que é um setor intermédio que não valoriza o produto no seu todo. Isto para dizer... porque estamos a terminar e temos de ser breves nas respostas. O que é que se propõe fazer pela Meda nos próximos 4 anos, caso seja eleito? O que é que me proponho? Valorizar as pessoas da Meda, valorizar aquilo que a Meda tem de melhor, que é um conjunto de patrimónios que foram deixados ancestralmente, nomeadamente naquilo que é o nosso património cultural e histórico, e devemos valorizá-lo. Também reconhecer que aquilo que é a nossa capacidade e a nossa paisagem em termos naturais, que também deve ser valorizada ao ponto de atrair gente e atrair a riqueza, mas o que eu quero fazer essencialmente pela minha terra é valorizar as pessoas que residem na minha terra. E valorizar as pessoas que residem na minha terra é contribuir para uma condição de vida melhor, seja na saúde, seja na educação, seja na justiça. Na saúde, já lhe disse que o Governo Central não se deve desresponsabilizar sobre algo que é dele, sobre aquilo que é a ação social. Nós tomamos medidas no passado, mas vamos incrementar outras medidas que sejam necessárias para que as pessoas envelhecem, mas envelheçam com qualidade de vida, porque nós temos uma classe etárica muito envelhecida e nós vamos tomar todas as posições que sejam capazes de ir ao encontro daquilo que são a necessidade das pessoas. Não vale a pena falarmos num território dos seus produtos, da sua potencialidade, se não falarmos das pessoas. Se as pessoas estiverem bem no nosso território, com certeza que tudo o resto vem. Pelo menos, é o que dizia, pelo menos estancar e não deixar que saiam do território, e depois o passo seguinte é atrair mais gente para a Meda. São esses os principais objetivos. Com certeza. Muito bem, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu lembro que convidámos todos os partidos com representação na Assembleia Municipal para estarem presentes num debate. Apenas a coligação que junta PSD e CDS aceitou o nosso convite. O futuro da Meda decide-se nas próximas autárquicas, nas eleições autárquicas a 12 de outubro.